Boa noite, gente bonita. Vamos continuar, não é verdade, com os nossos estudos, as nossas reflexões sobre leitura da Bíblia. Muito bem, nós já vimos Gênesis e Êxodo. Vamos conversar um pouco sobre o terceiro livro da Bíblia, Levítico, ok? Levítico trata das leis mosaicas. Essas diversas leis, elas foram necessárias para colocar em ordem a convivência de um povo de 1.800.000 pessoas caminhando por 40 anos com enorme insatisfação através do deserto. O livro de Levítico trata de um termo assim interessante, bode expiatório. Eu consultei a Wikipédia e diz o seguinte: o bode expiatório é uma expressão que se refere à pessoa ou grupo que é injustamente responsabilizado por algo negativo, muitas vezes para desviar a atenção de outros culpados, ou para servir como um símbolo de falhas de um grupo maior. A expressão tem origem em um antigo ritual judaico, onde um bode era sacrificado ou abandonado para levar consigo os pecados do povo. Então, outras explicações vocês poderão pesquisar sobre a expressão bode expiatório. Muito bem. Nós vamos falar sobre esse tal bode no contexto da religião judaica. Perfeito? Vamos começar com o dia da expiação, ou o dia do perdão dos pecados do povo. A palavra expiar, ou expiação, vem do verbo expiar, significa remir a culpa, purificar-se do pecado, ter os pecados perdoados, reconciliar-se com Deus. Essas seriam palavras que explicam a expiação, o dia da expiação. Trata-se de uma confissão da própria culpa e da necessidade de um redentor, de alguém que perdoasse essa culpa. Uma vez por ano, apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote deveria entrar no Santo dos Santos, lugar sagrado do tabernáculo, onde a Shekinah, a glória de Deus, se manifestava. Então, ele podia entrar nesse Santo dos Santos, que nós explicamos no nosso último estudo, uma vez apenas por ano. Ali ele deveria, primeiramente, confessar os seus pecados, os pecados dele, sumo sacerdote, e pedir perdão por esses pecados. Depois, ele deveria pedir perdão pelos pecados do povo. E para isso, ele separava 2 bodes que seriam ofertados por esses pecados, pelos pecados do povo. 2 bodes eram ofertados. Um dos bodes seria morto, como sinal de reconhecimento pela justiça de Deus. Depois desse sacrifício, ele deveria colocar as suas mãos sobre a cabeça do outro bode, do segundo bode, e confessar os pecados e transgressões de Israel, do povo de Israel. Ele deveria fazer isso nominando os pecados quais eram. Esse bode era abandonado no deserto, como símbolo da remoção dos pecados do povo. Ou seja, eu coloco os pecados no bode, na cabeça do bode, confesso e solto o bode, abandono o bode no deserto, um lugar que não era habitado, ok? Dessa forma, segundo o entendimento e a fé do povo hebreu, os pecados de todo o povo, confessados e reconhecidos, seriam assumidos por aquele segundo animal. Esse era um ato de fé. Eles, os israelitas, o povo hebreu,
eles interpretavam que o ato de abandonar o bode expiatório simbolizava que este animal levaria sobre si os pecados deles. Isso faz vocês se lembrarem de alguma outra pessoa que levaria o pecado de todos sobre si mesmo? Muito bem, todo esse cerimonial era feito, como já disse, uma vez por ano, como um simbolismo, cuja base era a fé em Deus. Então eu repito isso, não é? O povo, antes desse dia, antes do dia da expiação, ele deveria jejuar como sinal de mortificação do corpo e preparação para a confissão dos seus pecados. Legal? Nós sabemos que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, né? Jesus Cristo se entregou como sacrifício santo. Então não há mais necessidade de um outro sacerdote que entre no Santo dos Santos, e nem de um outro sacrifício, porque o sacrifício do Cordeiro perfeito já foi feito, ok? Muito bem, eu vou escrever aí para vocês um versículo que diz muito a respeito desse assunto. Jesus levou nossos pecados sobre si na cruz. Ele os cravou na cruz. O Cordeiro de Deus era o próprio sacrifício. Não havia necessidade de um bode expiatório. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, levou sobre si os pecados de todos. Jesus foi feito pecado por nós, para que nós fôssemos declarados justos, justificados. Essa era a nova aliança, o Novo Testamento. Um Novo Testamento de perdão e esquecimento dos pecados pela morte do Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, essa é a ligação que existe entre o dia da expiação e o dia da expiação por Jesus Cristo. Nós estamos mostrando aí a ligação entre uma cerimônia simbólica feita lá no passado com a realidade da morte vicária do Senhor Jesus Cristo. Então, é isso. Essa é a ligação entre o Novo e o Velho Testamento referente a esses fatos narrados lá no livro de Levítico. Perfeito? Eu acho que vocês conseguiram me entender, né? O que nós estamos fazendo é essa relação. Tá certo, gente boa? Tchau, tchau.